Bom dia. Dia especial hoje, né? Sol maravilhoso lá fora. Também aniversário da pastora Andréia, quem quiser dar um abraço depois. Também quem quiser dar os parabéns para Simone também depois. Mas ela é porque tem me aguentar 29 anos hoje. Então ela é uma guerreira, né? Bom, Deus tem me tocado para estar falando sobre o coração. Até a pastora Bárbara foi usada na oração, ali, que ela pediu para a gente ter coração de criança, né? Um coração simples. Gostaria de que vocês abrissem a palavra em Marcos, capítulo 4, 1 a 20. A minha versão é um pouquinho diferente daquela, mas eu vou ler aqui para mim ficar mais fácil. Marcos 4, 1 a 20. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava todas as coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. E ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado a conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a receberam com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo, antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, te bendizer, Senhor, pela tua vida, pelo manifestar do poder do Espírito Santo em nossas vidas, Pai. Te agradecer por esse tempo, pelo cuidado que tu tem por cada um de nós, Pai. Pai, eu quero também te pedir que tu esteja agora tocando em cada coração aqui, Senhor, nessa manhã. E que possa, Senhor, estar abrindo os corações aqui, Senhor, para que eles recebam com alegria essa palavra, Senhor, que tu vai transmitir aqui essa manhã por nós, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. A parábola do semeador.
Aqui eu queria que vocês focassem no versículo 13, onde diz assim: então lhes perguntou: não entendeis essa parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Jesus nos deixa uma chave aqui nesse versículo. Jesus disse: se os seus discípulos não entendessem essa parábola, eles não entenderiam nada, nenhuma parábola. Mas por que? O que tem de diferente nessa parábola? Então vamos ver o que ele quer ensinar para nós aqui. A parábola do semeador é o título, né? Se nós olharmos, se a gente olhar bem o texto a fundo, vamos ver que o cerne da palavra não é o semeador e nem a semente. Quem é o semeador? Pode responder. E a semente que quer? Quem é o solo que fala aqui? Coração. Como é que poderia ser esse título então? Tipos de solo? Ou qual o tipo de coração que você tem? Essa parábola ela foca no coração do homem, na terra boa. Porque se nós vamos olhar, a questão não é o semeador, eu e você, nós que semeamos. A questão também não é a palavra, mas sim, a questão não é o semeador, mas a mensagem precisa ser pregada, né? Nós precisamos evangelizar. Como diz em Mateus 28, 18 a 20, né? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então nós precisamos evangelizar, precisamos semear. Mas a questão aqui também não é a semente. O que é a semente? É a palavra. É o Evangelho, é o próprio Cristo, né, que a gente precisa evangelizar, pregar esse Jesus. O semeador pode ter problema? Pode ser um problema o semeador? Sim, pode. Porque nós somos falhos, né? Podemos resolver, decidir não semear a palavra. Então é um problema. Porque Deus conta conosco para semear. Mas nós como semeadores, mesmo cheios de problema, não seremos realmente problema se a gente se dispor a semear a palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus é o próprio Jesus, é a própria semente. É Ele que vai germinar nessa terra. Então, onde está o problema? Se não é no semeador nem na semente, é no terreno. Nós olhamos ali, tem terreno rochoso, à beira do caminho, tem o terreno entre os espinhos e tem a boa terra. Todas elas receberam a mesma semente, mas só uma deu fruto. Então, seja essa terra é o nosso coração. E isso que eu queria me deter nessa manhã, falar sobre o nosso coração. Então a chave que Jesus nos deixa nesse versículo 13, ele está dizendo assim: se nós não compreender o nosso coração, não entender que ele está falando do coração, nós não vamos compreender nada, nós não vamos entender nada. Então o segredo está todo no coração, no nosso coração. Em Gênesis 6:5 diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então aqui ele viu que não tinha solução para o ser humano, né?
Na última vez que eu trouxe a palavra, eu falei que para o homem só tinha uma coisa: morrer. Deus não tinha mais plano para o homem, então ele precisava morrer. E aqui ele viu a mesma coisa em Gênesis. Ele trouxe o dilúvio sobre a terra e acabou com a raça humana. Eu estava olhando o desígnio, o que diz no dicionário, né? É a ideia de realizar algo, intenção, propósito, vontade, alvo e destino. Então Deus está dizendo aqui que todo homem, tudo que passava, que acontecia no coração, todo desejo, todo alvo, todo propósito que ele tinha era mau, não prestava. Existem 854 versículos que falam sobre o coração na Bíblia. E a maioria deles fala do coração no sentido físico mesmo, o próprio coração. E daí eu estava pensando, quem comanda o coração? Vamos olhar pela ciência, o que comanda o nosso coração? Como? Muitos podem dizer o cérebro, né? Mas eu vou mostrar para vocês que em partes é um engano nosso. Estive pesquisando. Cientistas comprovam que o coração é o primeiro órgão a ser formado no embrião, pois ele é responsável para levar nutrientes e oxigênio para que o embrião possa se desenvolver perfeitamente. Com 16 dias, o coração já começa a bater e pode-se ouvi-lo após a 5ª semana. Então, se o coração começa a bater, o primeiro órgão a ser formado, onde está o cérebro aí? O cérebro, por sua vez, começa a desenvolver-se entre a 6ª e 8ª semana de gestação. Cientistas dizem que o cérebro termina de se desenvolver quando a pessoa atinge a idade de 20 anos, mais ou menos. Tá? Então, como eu disse para minha filha, tem 17, ainda está formando. Então, toda a informação boa ou ruim que ela colocar lá dentro, aquilo vai formar a mente dela. Outra curiosidade. Cientistas afirmam que o coração possui cerca de 40 mil neurônios e impulsos elétricos 60 vezes maior do que o cérebro. Mesmo o cérebro tendo a quantidade bem maior de neurônios que o coração. Eles afirmam que o coração é um mini cérebro. Ah, por que eu estou falando isso? Vamos ler Mateus 9:4. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Interessante isso aqui, né? Será que Jesus se enganou quando ele falou isso? Por que ele não disse assim: o que vocês estão cogitando isso na mente de vocês? Onde Jesus falou que eles estavam cogitando? No coração. Mateus 15, 17 a 20. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Jesus está afirmando mais uma vez aqui. É do coração que procedem os maus desígnios. Tudo que contamina o homem vem do coração, não é da mente. Uma coisa curiosa, quando dá uma morte cerebral,
Se as pessoas forem mantidas no aparelho, ela ainda, o coração permanece, os órgãos todos permanecem vivos, por quê? Porque ele vai levando nutrientes para o corpo. Não precisa do cérebro. Marcos 2, 6 a 8. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? O que é arrazoais no dicionário? Argumentar, pensar, debater. Romanos 10, 8 a 11. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Mais uma vez, crê no coração. Lucas 6,45. Eu vou lendo mais rápido para ganhar tempo aqui. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então a gente vomita às vezes coisas para fora, sem pensar. Isso vem da onde? Ah, foi sem querer que eu fiz. Mas aquilo está vindo do coração. Provérbios 4, 20 a 23. Filho meu, atenta para as minhas palavras, os meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes de vida. Nós lemos antes ali em Mateus que do coração procedem os maus desígnios, mas aqui também está dizendo que vem as fontes de vida através do nosso coração. Atos 2:37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntava a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Compungiu-se o coração. O dicionário diz: está cheio de arrependimento, que se sente arrependido, pesaroso, tomado por um excessivo sentimento de sensibilidade, enternecido. Então aqui as pessoas ficaram totalmente tocadas pela palavra de Pedro e elas se sentiram arrependidas porque eles testemunharam a morte de Cristo, eles ajudaram, talvez até votaram ali para que ele morresse. Eu vejo assim, vamos imaginar um computador trabalhando. No computador existe um HD, que é onde os dados são armazenados. Tudo que nós alimentarmos ali, aquele HD, aquela memória, aquele armazenamento, vai sendo enviado para o computador. E também existe nesse computador um processador, que ele é o cérebro do computador. Ele vai processar e ele realiza os procedimentos de cálculo da máquina, acelerando, endereçando, resolvendo e preparando dados. Então ele processa as informações que são fornecidas pelos programas que você usa no computador. Então, se eu colocar informações erradas nesse programa de computador, ele não vai me dar o resultado que eu espero. O processador não vai processar como... Vocês que trabalham em fábricas, muitas vezes tem aquelas máquinas corta laser, diz, na verdade é faquinha, né?
Se tiver qualquer erro no programa, uma vírgula no digitar ali, a máquina simplesmente não funciona, porque ela recebeu a informação errada. Então ela não vai funcionar. Acontece a mesma coisa conosco. Se aquilo que eu tenho dentro do meu coração é errado, é uma informação errada que eu criei, que eu absorvi, certamente aquilo que meu cérebro, então eu recebo a informação, eu crio algo no meu coração e eu envio isso, a minha mente automaticamente vai fazer aquilo. Ela vai pedir para o corpo fazer, se movimentar ou falar algo. Então isso é automático. Por quê? Porque veio do coração. Atos 7, 38 a 41. Esse versículo, essa semana eu estava estudando Atos lá em casa, daí chamou muito a nossa atenção, então eu resolvi colocar ele junto na palavra. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, mas o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Olha bem o versículo 39. Antes, não quiseram obedecer Moisés, antes o repeliram no seu coração, e no seu coração voltaram para o Egito. Pensa, estavam ali no deserto, viram sinais, prodígios que Deus fez, tanta coisa, só que o coração deles estava voltado lá para a escravidão, que lá era bom. Isso que eles fizeram ali, se não fosse por Moisés ter intercedido por eles, o povo seria todo consumido naquele momento. Nessa parte onde fala sobre isso, lá em Êxodo, fala de dura cerviz. O que é cerviz? É a nuca, o pescoço. Pescoço duro. E Deus fala que era um povo de dura cerviz. Ele não se prostrava, não se dobrava diante das maravilhas que estavam vendo, diante do mover de Deus ali naquele lugar. Mas diante de um bezerro de ouro, eles estavam lá se prostrando, fazendo oferendas, estavam se dobrando ali. Hebreus 3:10, parte A, fala assim: por isso me indignei contra essa geração e disse: esses sempre erram no seu coração. Uma coisa assim, nós não fizemos o que é correto porque nós decidimos fazer o correto. E sim, nós fizemos o que é correto porque o nosso coração se encontra corretamente, está correto naquela área. Romanos 7, 15 a 20. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consisto na lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Aqui Paulo está falando do coração, da carne, a obra da carne, a alma, os sentimentos dele, aquilo que está errado, ele sabe que é errado e acaba fazendo aquilo, porque o coração naquele momento não está preparado.
Por que então nós fazemos o que queremos, não fazemos o que queremos, assim o que não queremos fazer? Muitas vezes a gente quer fazer pela nossa própria força, nossa própria vontade. Decidimos fazer porque nós colocamos na mente aquilo ali. Enquanto o nosso coração não estiver correto, as nossas reações serão sempre erradas. Alguém já tentou mudar um hábito por força de vontade? Um mau hábito? Quantas vezes nós conseguimos controlar? Como a ira, né? A ira é uma coisa que a gente tem muitas pessoas que se iram facilmente, mas eu vou me controlar. Eu vou controlar, não vou. Se alguém me fazer algo, eu vou responder com bênção, não com maldição. E às vezes a gente consegue até fingir bastante, só que lá dentro do teu coração continua errado, porque ali dentro não foi resolvido. Quando nosso coração não estiver correto, as nossas reações serão sempre erradas. Mesmo eu tentando fazer o bem, mas lá dentro, tipo aquela história de Joãozinho. Joãozinho senta. Não vou sentar. Sente, senão eu chamo a diretora. Eu vou sentar, mas por dentro eu estou de pé. Então é uma pessoa que não entendeu, não curou o coração dela. Nós precisamos entender. Eu não digo assim só para vocês, isso eu estou dizendo que isso eu estou aprendendo. Eu me alegro com isso, coisas que Deus está nos revelando nos últimos dias. Então nós temos que entender que através do nosso coração, nós vamos sustentar as nossas coisas, as nossas decisões, sejam corretas ou erradas. Aquilo que eu tiver convicto dentro de mim, aquilo eu vou sustentar. Eu posso estar errado. Então, estão me compreendendo, pessoal? Quantas vezes eu pergunto, nós falamos que perdoamos uma pessoa por ter feito algo errado, ou algo que eu não gostei. Às vezes a gente até diz, eu sei que preciso perdoar, porque se eu não perdoar, Deus não me perdoa. Quantas vezes? E daí quando a gente vê essa pessoa, tá de frente para ela, como é que fica? Dá um nó na garganta, né? Lá dentro, aqui fora tu tá rindo, tá sorrindo, mas lá no coração tá dizendo assim, essa pessoa não espera, mal pode esperar o que vai acontecer. Às vezes a gente até tem planos, projetos para... Por que acontece isso? Porque o nosso coração não perdoa. E eu falo por mim. Quero dizer que enquanto o nosso coração estiver errado, Deus não vai nos abençoar. Não vai. Até na oração do Pai Nosso diz assim, perdoai as nossas dívidas assim como eu perdoo os meus devedores. E se eu não perdoo ele, tampouco Deus vai me perdoar. A palavra diz, não, Deus não mente. Tiago 1, 5 a 7. Eu tenho que ler. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Não pense que tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. É bem claro, se nosso coração estiver errado, nós não vamos receber do Senhor. Se nós estiver duvidando. Atos 5, 3 a 4. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo?
Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Como eu disse antes, a gente pode até tentar fingir, mentir para os outros, né? Talvez até a gente minta para nós mesmos, né? Ah, eu estou curado nessa área. Mas para Deus, nada passa. Então, o que nos dirige? É os nossos olhos, aquilo que a gente vê. Nem sempre a gente vê o que quer, né? O que gostaria de ver. Talvez a nossa mente dirige o nosso coração. Ou é a circunstância ao nosso redor. Às vezes o nosso coração, como eu disse, todas as vezes é o nosso coração que dirige as nossas atitudes. Mas lembre que o nosso coração dirige nossas ações, só que ele pode estar nos enganando, por ele não estar correto. Precisamos nos achegar diante de Deus e pedir para que Ele mostre o que está errado com o nosso coração. E Deus, através do Espírito Santo, vai nos mostrar. Só lembre, nosso coração é o único lugar onde as coisas são realmente resolvidas. Quando aqui dentro está resolvido, pode acontecer várias coisas à nossa volta, aquilo não vai mudar. Aquilo que a gente resolveu lá dentro. Uma chave importante para nós. Você nunca vai saber o que está acontecendo dentro do seu coração se você realmente não quiser. Então isso é uma chave. Se eu não quero saber o que está acontecendo, não vai acontecer. Eu não vou saber o que está acontecendo. Já vi muitas vezes, até nós dizia assim, nem quero saber. Às vezes a gente não quer saber para não saber que está errado. Nós precisamos encarar nosso coração. Dizer assim, Espírito Santo, mostra o que está acontecendo no meu coração. O que está errado nele? Muda ele. Só tem um alerta, né? Nem sempre aquilo que ele vai falar para nós vamos gostar. Nem sempre vai ser bom de ouvir aquilo que tem. Às vezes vai doer. Eu lembro quando nós casamos, já que hoje estou falando de casamento, no dia do nosso casamento eu estava procurando um versículo para pôr no convite. Nunca tinha pego uma Bíblia na vida, 22 anos de idade. Daí aquele dia eu peguei e fiquei cheio de orgulho quando eu vi um versículo, achei o máximo ele. Salmo 26, 2. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos. E para completar, o pastor no dia do casamento, ele usou esse versículo. Nossa, daí mesmo que eu fiquei todo orgulhoso, né? Jesus amado. Pensa nas provas que vieram. Meu pai ganhou um derrame, minha sogra ganhou um tumor, Simone perdeu o emprego, só que nós permanecemos. Até tinha uma época, brigamos tanto naquela época, até estava a ponto de separar, né? Se não fosse Hilária e Virgínia, que nos ajudaram muito na época aí. E Deus, né, nós tínhamos separado naquela época. Porque o nosso coração... Geralmente quando a gente casa, falar para os jovens aqui, a gente tem a ideia de ser feliz quando casa. E esse é o maior erro no casamento. Porque a gente tem que procurar fazer o outro feliz. E a gente, para fazer o outro feliz, às vezes tem que abrir mãos de muitas coisas que tu gosta para fazer o outro feliz. E se ele está feliz, o outro automaticamente vai se sentir feliz. Eu vi ali o Rogério e a Neuza, 37, né? Não, 47. 40 anos casados. Nunca brigaram. A gente pode achar, será que é verdade? Não, eles decidiram isso antes de casar. Nunca brigaram.
Seu Laura e Elisa, olha que lindo, 54 anos de casado. Isso é muito perdão, né, seu Laura e Elisa? Muita coisa passa durante 54 anos da nossa vida. Então a gente aprende. Então, se tu quer ser feliz, qualquer coisa que acontecer, vai querer te separar, vai querer se mandar. Outra chave importante para como saber que o meu coração está correto. Podemos dizer assim, método espelho. Como assim? Como eu reajo com a situação externa da minha vida? Daquilo que as pessoas fazem contra mim? Lembra que nós temos o poder de controlar as coisas que acontecem no nosso coração. Você escolhe o que seu coração pensa. Se eu pensar em derrota, fraqueza, é aquilo que eu vou viver, vou experimentar, Muitas vezes não conseguimos controlar as coisas na nossa volta. E nem podemos escolher o que os outros vão fazer para nós. Mas nós conseguimos escolher a reação que vamos ter nessa circunstância, diante desses momentos. Tem a lei dos 10 segundos, né? Tu vai falar, daí não, espera, 10 segundos, muda teu coração, e daí tu fala. Eles também falaram uma coisa muito sábia. Acontece uma coisa durante o dia, Rogério e a Neuza. De manhã, eles combinaram toda manhã se reunir e botar, como ter uma conversa entre eles. E ali dá mais que 10 segundos, dá um bom tempo para tu esfriar a cabeça, e de manhã eles resolvem. Mas nunca vão para a cama brigados, né? Então é um conselho para nós. Então, antes de responder, antes de botar tudo no vento, pensa um pouco. Gálatas 5, 19 e 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Nós temos poder para mudar essas coisas. Isso aqui é a obra da carne. Mas quando a obra da carne se manifesta, ela vem ao nosso coração, ela se instala no nosso coração. E daí a gente acaba caindo nisso. Mas nós temos poder para isso. Como diz ali em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isso aqui, o fruto do Espírito, nós temos o Espírito Santo habitando em nós, ele vai nos ajudar. Por coincidência, ele está dentro do nosso coração, no nosso espírito. E o que diz ali, os frutos do Espírito, as coisas boas, não há lei, pode fazer, não vai causar dano nenhum, tu não vai ser culpado por fazer os frutos do Espírito. Outra coisa, para nós aprender a mudar as verdades através da palavra. O que a palavra diz? Nos apegar às verdades ouvidas e colocar isso dentro do nosso coração. Eu estou passando por algo difícil, mas a Bíblia diz que se eu estou em Cristo, aquilo ali eu não preciso passar, porque Ele passou por mim. Então eu colocando essas verdades dentro do meu coração, e aquilo vai mudando o meu coração. Para terminar então, Atos 13, 22. A
Acho que esse para terminar tinha que botar mais para baixo aqui. Mas não vai demorar. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi, homem segundo o coração de Deus. Eu lembro assim, lembrar da história de Davi, né? Quantos feitos. Muitos quando falam Davi, mas Davi traiu ele meteu adultério, matou um homem. Matou, traiu mesmo. Só que ele pagou um preço terrível. O filho que nasceu desse adultério morreu. A espada, porque a batalha nunca se apartou da casa dele, ele sempre teve que lutar por isso. Perdeu o reino por um tempo, até pouco tempo. Mas ele tinha uma coisa, ele se arrependeu automaticamente. Eu lembro quando o Natan vem falar para ele, o cara lá pegou a ovelha do outro e disse, tem que matar esse cara. Daí o Natan disse, não, é tu que fez isso, quando cometeu o adultério. Daí ele logo se arrependeu. Daí Natan disse, que era profeta, ele disse, então, tu não vai morrer, porque por causa que tu te arrependeu, por causa do teu coração tu não vai morrer, mas o filho vai morrer, a espada não vai sair da tua casa. Então houve uma punição pelo erro dele. E depois também ele fez o censo, ele confiava tanto em Deus, eu acho tremendo. Quando ele fez o censo ele também foi punido, começou a morrer um monte de soldados dele, porque isso não agradou a Deus, que ele queria ver quantos soldados ele tinha para ir para a batalha, para ver assim o poder que ele tinha. Mas na verdade Deus queria que ele tivesse a confiança nele, no próprio Deus. E o profeta veio de novo. Tu vai ser apego pelos teus inimigos. Deu 3 escolhas para Davi. Ou cair na mão de Deus. Ele então disse, não, eu quero cair na mão de Deus. Pensa, tu tem que estar bem convicto, tu tem que estar bem com Deus, né? O coração dele estava bem alicerçado em Deus. Porque ele sabia que Deus, por um lado, ia ter misericórdia. O inimigo não ia ter misericórdia. Então ele decidiu que Deus viesse com a punição. Morreu muitas pessoas. Mas Davi foi livrado de novo. E ele enfrentou Golias, né? Quando ele enfrentou Golias ali, ele não olhou todos os 40 dias o cara estava humilhando o povo ali, os soldados do rei. E ele, como um jovem, ele não olhou o tamanho do cara, mas ele sabia que lá atrás Samuel tinha ungido ele rei, que ele ia ser rei depois de Saul, ia estar no lugar de Saul. E aquilo estava no coração dele, aquela força. Ele sabia, eu vou enfrentar. Não diz que ele pensou isso, mas eu tenho certeza que Deus está comigo. Deus me ungiu rei, Ele quer que eu comande esse povo todo. Capaz que eu vou ter medo desse cara, hein? E ele está afrontando não a mim, ele está afrontando Deus. E ele foi nessa fé, porque ele tinha um coração em Deus, coração certo. Ali, onde ele foge do filho dele, né? Que o filho toma o trono à força. Ele foge, diz, nós não temos condições de enfrentar meu filho, então vamos fugir. Ele pegou os soldados dele e fugiu. Muitos acham que ele se acovardou, mas ele não tinha medo do filho dele, eu creio. Isso é uma revelação que eu tive. Ele não tinha medo do filho. Ele tinha medo que o filho não ia aguentar a batalha, porque ele ia matar o último filho, mais um filho dele, né? E muita morte entrou. Então ele tinha medo de enfrentar o filho e ter que ver o filho dele morrer. Então acho que esse foi o principal motivo dele fugir daquela de Jerusalém ali, do reino dele. E também no fim da morte ele disse para Salomão, não te afasta dos mandamentos, não te afasta das leis, não te afasta do Deus vivo. Isso é o mais importante. E também deixou tesouros para fazer a casa, que
que Deus disse que o filho dele faria. Então ele já deixou preparadas as coisas, deixou tudo pronto para o filho. Muitas vezes a gente espera que Deus faz um milagre na nossa vida, né? Só que através da palavra, se nós vamos olhar agora o Novo Testamento, depois que Jesus desceu da cruz, foi crucificado, depois que ele voltou, teve a ressurreição dele, ele já deu esse milagre para todos nós. Então a gente pede muitas vezes para Deus um milagre, onde esse milagre já foi feito. E se nós pedir para o Espírito Santo nos colocar diante da verdade, daquilo que já foi realizado, da obra de Cristo, a obra da cruz, essas coisas Ele vai nos ajudar a nós ter um coração correto. Queria ler ainda Hebreus 3:12. Um perigo. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que nos afaste do Deus vivo. Às vezes a gente sente que Deus está nos abandonando, tá? Ah, Deus me abandonou, não, Deus não está ouvindo a minha oração. Mas a verdade mesmo é que o nosso coração não está crendo naquilo que a gente está pedindo para Ele. Porque senão certamente vai acontecer. Então nós precisamos crer nisso. E se nós tivermos incredulidade, como nós lemos antes ali das ondas bravias, Deus não vai abençoar se a gente tiver um coração incrédulo. Ele vai dizer: meu filho, tu não está crendo, eu já te dei isso aí, eu já te fiz esse milagre. Então nós só vamos receber esse milagre através da fé e no nosso coração correto. Nós precisamos alinhar o nosso coração com o coração do Senhor. Se nós não alinharmos o nosso coração com o coração dele, nós vamos viver muito pouco daquela vida abundante que Jesus prometeu. Queria estar orando por nós todos. Que a gente possa estar analisando isso. Onde eu errei? Onde meu coração não está correto? Será que realmente eu estou crendo naquilo que eu estou clamando, estou pedindo, estou orando? Pai Santo, louvado seja o Teu nome, Senhor. Bendito Tu és, Senhor. Te damos graças, Pai, pelo Teu amor, Senhor, pela Tua obra, Pai. Te damos graças, Senhor, porque Tu nos deu um coração, Senhor. Te damos graças, Senhor Jesus, porque Tu deu a Tua vida por nós, Senhor. E Tu não estás morto, Tu ressuscitou, estás sentado à direita do Pai. E Tu tem dado todas as coisas, Senhor, nas regiões celestes, naqueles que creem na Tua obra, Senhor. Pai, nos ensina a crer, Senhor, a ter essa convicção no nosso coração de que tudo já foi feito, de que tudo está preparado, Senhor. Pai, nós temos muitas vezes certeza, Senhor, da salvação e não temos certeza da vida abundante. Temos dúvidas. Isso vai ser quando Deus quiser. Deus quis, Tu já fizeste, Senhor. Que nós possamos crer no nosso coração, Pai. Nos dá um coração correto, Pai. Nos mostra, Senhor, na intimidade do nosso coração, Pai, aquilo que precisa ser mudado, Senhor. Mesmo que nos traz a dor, mas que Tu possa mostrar, Senhor, que Tu está falando ao nosso coração. Tu está nos dirigindo, Senhor, o que realmente importa, Pai. Tu, Senhor, faz o milagre. Mas nós só vamos receber esse milagre se nosso coração estiver alinhado com o Teu, Senhor.
Pai, que Tu nos ensine, Senhor, a andar nos Teus caminhos, na Tua palavra, na Tua revelação, e que o nosso coração esteja totalmente, Senhor, disposto, Senhor, a mudar, Senhor. Nos ensina cada dia, Senhor, a mudar o nosso coração, tirar o que é ruim, substituir, Senhor. Tu não melhora o que é ruim. Nós te pedimos que Tu substitua o que é ruim, Senhor, e coloque, Senhor, os frutos do Espírito, Pai, que Tu já nos deste, Senhor. Que nós possamos andar na Tua palavra, na Tua verdade, Senhor, e na unção do Espírito Santo, Senhor. Pai, eu te peço que Tu abençoe, Senhor, cada vida aqui presente, Senhor. E que Tu esteja olhando agora, nesse momento, para cada coração, Pai. Talvez alguém está orando, Senhor, te pedindo algo nesse momento, querendo mudar algo, Pai. Que Tu possa estar trazendo essa revelação para o coração dela, Senhor. Muda, Senhor. Transforma, Senhor. Restaura, Pai, aquilo que precisa ser restaurado, Senhor. Mas, Senhor, não permita, Senhor, que nós agiremos de hoje em diante, Senhor, com o coração errado. Que Tu possa nos moldar, Pai. Possa nos ensinar e nos dirigir a cada momento, Senhor, após o Teu Espírito Santo, Pai. Que o que nós proferimos através da nossa boca, Senhor, seja bênção, Pai. Seja algo bom que está dentro do nosso coração. Nos ajude, Senhor, e nós Te louvamos, Pai, porque todas as coisas já foram feitas. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, Pai, nós Te agradecemos, Pai. Pai, que Tu deixe a Tua paz aos nossos corações nesse momento, Pai, e que possa estar trazendo uma abundante alegria para cada um de nós. Nós Te louvamos, Pai, pelo Teu mover, pela Tua palavra, Teu amor, Pai. E Te agradecemos, Senhor, pelo Pai bondoso e misericordioso que Tu és. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Amém. Amém. Amém, queridos. Uma abençoada semana a todos.